para dentro do estado, louvado seja Deus. Bonita, louvado seja o Senhor. É assim mesmo, louvado seja Deus. É um ajudando o outro. E a gente consegue fazer a obra. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas. Nossa missionária passou perto. Louvado seja Deus. Lucas 16. Falou Lucas 17. Nossa missionária Maria Luísa. Já fiquei preocupada. Louvado seja Deus. Lucas 16. Lucas 16, capítulo de Lucas 16, versículo 19. Amém? Campanha é a quebra da maldição, né? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lambia-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quiseste passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, o Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhe deste testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, o ouçam. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Podem se sentar. Glória a Deus. É tão interessante, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, que Jesus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, ele fala acerca de parábola e acerca, louvado seja Deus, de fatos que acontecem, que aconteceu. E quando eu cheguei aqui, louvado seja Deus, né? Nossa diaconisa estava na oração, louvado seja Deus, eu dobrei meu joelho, louvado seja o Senhor, e vim falar acerca de fé. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Fé, louvado seja Deus, é aquilo que você acredita, e muitas das vezes tem pessoas que não acreditam. E Jesus, ele gosta disso. Ele gosta de pessoas ousadas. Ele gosta de pessoas que têm autoridade, acreditam naquilo que ninguém acredita. E para quebrar a maldição, louvado seja Deus, você tem que acreditar. Meu Deus, aleluia. Por que, pastora? Louvado seja Deus. Porque se eu contar o meu cenário, louvado seja Deus, muitos vão falar assim: eu não acredito. Mas eu acredito.
me chamou, eu falei, então o Senhor quer quebrar alguma coisa. Eu não vou vir, louvado a Deus, só pra cá. Eu venho pra receber também. Porque não tem como você sair de dentro da sua casa se você não tem um propósito dentro do teu coração. E para quebrar a maldição, louvado seja Deus, tem que ter disposição. Você pode ver, louvado seja Deus, que os espíritas, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, quando eles querem fazer um trabalho, eles se dedicam. Vira pro irmão do seu lado e diz, e você? E você? E você, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Porque o tempo é agora, louvado seja Deus. O negócio é agora, louvado seja Deus. Mas como, pastor? O negócio é contigo e é comigo. Porque o Senhor, louvado seja Deus, ele precisa de alguém para mostrar que ele quebra a maldição. Porque como é que vai falar que Jesus quebra a maldição e você da mesma maneira? Oh, aleluia. Se vem maculado, louvado seja Deus, com banda que banda aqui, o Senhor quebra. Oh, aleluia. Pode levar tempo. É igual andar de bicicleta, louvado seja Deus. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Faz a boca de fogo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, mas tem circo de oração, vai dobrar o joelho. Oh, aleluia. O negócio, querido, louvado seja Deus, que a gente tem que botar é pra dentro. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E maldição se quebra como? Na palavra, na obediência, na fé, louvado seja Deus. Não é com pipoca, não é com banho, louvado seja Deus. E nem com idade, louvado seja Deus. Aqui o negócio é diferente. Louvado seja o Senhor. E o Senhor fala comigo e contigo nesta noite, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Está mostrando muita coisa que não é para mostrar, louvado seja o Senhor. E depois quer reclamar que está passando, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aí é necessário vir um profeta, louvado seja o Senhor, para falar comigo e contigo, igual falou com o rei Ezequiel, louvado seja o Senhor. Tem muita gente, louvado seja Deus, que é profeta, louvado seja Deus, e quer fazer papel de juiz. Nós não somos juiz, não pode ser até profeta de falar bota a casa em ordem. Mas o Senhor fala, volta e restitui a vida dele, mas que ele tem que voltar. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Se você vê, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o Senhor fala nesta noite acerca de divisão. Se tiver divisão, é difícil quebrar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, a maldição. Por quê? Porque tem que estar todo mundo na mesma ligação. Se vira pro irmão do teu lado e diz, o que você veio fazer hoje? Responde pra ele, eu vim quebrar a maldição. Eu vim quebrar a maldição. Meu Deus. Você acha que o inferno não está se movimentando? Se a gente se movimenta, o inferno também se movimenta. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então você tem que entender que a sua vida tem propósito. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Mas pastora, louvado seja Deus. E como que é o propósito? É hoje. É hoje. Aqui eu começo a pregar. Louvado seja Deus. Eu gosto de pregar de Jesus porque Jesus ele começa a falar. E ele começa a contar uma história. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que eu e você venham a entender. E eu estava
maldição. Glórias. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor começa a contar essa história acerca de um rico, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, e eu trazendo para os dias da gente, louvado seja Deus, não precisa ser rico não, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, precisa ser orgulhoso. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, precisa o quê? Ter ego. Precisa, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, achar que pode tudo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Esse rico, ele vivia assim, louvado seja Deus. Um dia eu também vivia assim, louvado seja o Senhor, porque eu não conhecia Jesus, eu pensava que eu estava fazendo o certo, o errado era o certo. Louvado seja o Senhor Jesus. E achava, louvado seja Deus, que estava tudo bam, 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 mas não era bam, bam, bam. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vira para o irmão do teu lado e diz para ele: é hora de se cuidar. De se cuidar. Oh, aleluia. Por quê, pastora? Porque o rico, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, ele vivia uma vida regaladamente, louvado seja Deus, e achava, que nada ia acontecer. Mas a morte um dia ela chega, gente. E você tem que pensar nisso. Eu costumo dizer lá no meu trabalho para os meus colegas, eu falo, a morte é uma porta. Você tem que saber quem é que está te esperando do outro lado. Ou sobe ou desce. O momento é agora, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Porque tu está numa campanha de quebra de maldição. Tu vai quebrar a maldição do teu filho. Tu vai quebrar a maldição do teu esposo, ou de um vizinho, ou de um amigo. E a sua? E a sua? Você precisa quebrar a sua. Louvado seja Deus. Porque o rico, louvado seja o Senhor, ele não esperava. Ele não esperava. Muitas das vezes estamos na presença do Senhor e achamos, louvado seja Deus, que estamos corretos. E às vezes não estamos. Às vezes o Senhor fala conosco, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, e achamos que tudo é perseguição, louvado seja o Senhor. A adversidade é notório a gente passar, louvado seja o Senhor. Porque você pode ver, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que é dois personagens. É o rico e o Lázaro. O Lázaro é o mendigo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Tem gente que acha que tem muito, louvado seja Deus, e que já possuiu muita coisa, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E a irmãzinha que ainda está na adversidade, ainda está na luta, e ainda está desejando ainda, louvado seja Deus, louvar como ela, pregar como ela, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, e achando, louvado seja Deus, que não está acontecendo nada, mas Deus, ele vê tudo. Deus, ele vê tudo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E podemos ver, louvado seja Deus, que Lázaro, ele ficava ali almejando, desejando comer das migalhas do rico. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Enquanto o rico podia fazer e não fazia. Vira para o irmão do teu lado e diz para ele: o que você pode fazer? O que você pode fazer? Faz. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Porque o Senhor sabe a condição de Lázaro e sabe a condição do rico. O Senhor sabe a minha condição e sabe a sua condição. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Por causa de quê? Porque isso daqui vai direcionar ao teu destino. Louvado seja o Senhor Jesus. E o destino, louvado seja Deus, ele chega para todos. Para todos. E eu fico feliz com Jesus, porque Jesus, ele veio pregar acerca do arrependimento. Ele veio pregar acerca da salvação, louvado seja o Senhor. Às vezes nós queremos quebrar tanta maldição, louvado seja Deus, e não quebramos a maldição de entrar no reino. Muitas das vezes tem muita barreira, tem muita coisa, louvado seja Deus, que faz impedimento de você chegar. Mas agora, louvado seja Deus, Jesus, ele explica bem explicado. Chegou um momento que o Lázaro morreu. Oh, aleluia. E os anjos veio buscar. É tão interessante, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu falei: Senhor, é quebra de maldição. É, mas o meu povo tem que entender
que para quebrar a maldição, eu primeiro vou quebrar a maldição na vida deles. Talvez essa noite você venha buscar por alguém, mas o Senhor está falando comigo e contigo. Eu vou quebrar na sua. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. É tão interessante que quando Lázaro morre, os anjos veio buscar. Mas o rico, ele foi sepultado. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E eu quero te dizer nesta noite, louvado seja o Senhor Jesus, que no Hades, aqueles que vão, têm consciência. A consciência, louvado seja Deus, do rico estava funcionando. Imagine ele, louvado seja Deus, vou conjecturar hoje, um culto de quarta-feira, quebra da maldição. Tu podia vir e não veio. Tu podia estar e não veio. Tu podia estar orando e não orou. Muitas das vezes se preocupa tanto com os outros e não se preocupa contigo mesmo. Às vezes quer buscar, louvado seja Deus, para todo mundo e não pensa em você. Porque naquele momento, louvado seja Deus, quando o rico foi sepultado, ele foi sozinho. Vira para o irmão do teu lado e diz para ele: é sozinho. É sozinho. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E agora, onde que ele está, ele tem consciência. E ele consegue enxergar Lázaro. E consegue enxergar Abraão. Isso me chamou muita atenção, que é Jesus que está contando. E Jesus está vindo agora. E Abraão, já há muito tempo. Glória a Deus. E é a mesma coisa no dia de hoje. Jesus aí está aqui, contando a mesma história. Deus. Para quebrar o quê? A maldição sobre a minha e a tua vida. Glória. Para quê? Para impedir que eu e você vai para onde? Pro Hades. Meu Deus. Porque às vezes você está pedindo muita coisa, mas está esquecendo da tua alma. E está esquecendo da tua vida. Porque agora ele tem consciência e ele consegue ver Lázaro. E consegue ver Abraão. E ele quer fazer um pedido. Para que ele molhe só a ponta do dedo e coloque nos seus lábios. Porque aonde que ele está em chama. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu acho tão impressionante, louvado seja Deus, que o Senhor ele te leva a pregar acerca de uma mensagem, louvado seja Deus, que muitos não pregam. E muitos estão indo para o Hades. Louvado seja Deus. Você não sabe que você, através da sua vida, você vai gerar outra vida? Então é necessário você cuidar da sua alma. Porque através de você já tem promessa. Por causa de quê? Porque a árvore, quando ela é limpa, ela vai dar fruto. Então, ou seja, dentro da tua casa, é por onde você passar, é no meio da tua família, louvado seja Deus. Mas você precisa ser árvore. Vira para o irmão do teu lado e diz: você precisa. Você precisa Ser árvore. ser árvore. Oh, aleluia. Mas não é a árvore sem raiz, não. Você precisa ter raiz. Porque quando vir um vento, louvado seja Deus, você suportar. Louvado seja Deus. E continuar, louvado seja Deus, firme, louvado seja o Senhor Deus. Agora ele pede somente que molhe a ponta dos seus dedos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E o que me chama a atenção é que ele esperou chegar à morte. Para quê? Louvado seja Deus. Para poder tomar posição. E é tão interessante, louvado seja Deus, que ele pede água. E hoje nós temos fonte. Hoje nós temos fonte. Tem fonte aqui, tem fonte na Universal ali, tem fonte mais ali, tem fonte ali. E eu ainda sou uma fonte dentro da minha casa. Por causa do que é, pastora? Porque tem gente que é para ser fonte dentro de casa e não é fonte dentro de casa. Fica com medo. E quando é para jarrar uma fonte, tem que saber qual o tipo de água que tu está jarrando. Se é água limpa
xinga. Se é para xingar, não xinga. Por causa de quê? Porque tu é coberto de uma nuvem de testemunha. Oh, meu Deus! Oh, aleluia, louvado seja Deus. Tudo tem que ficar pro passado. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Às vezes vem umas coisas que é ilícita, que não é para você pegar, que não é para você comprar, e você tem que dizer não. A palavra diz que é sim e não. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Não tem esse negócio de dar jeitinho, não. Por causa de que um jeitinho é brecha. E brecha, o adversário ele entra. E se ele entrar, pode ser tarde demais. Agora, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele pede, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para poder ir com ele. Mas ele fala, quem está daqui não pode ir para ali. E quem está de lá não pode vir para cá. Hoje você tem a oportunidade, louvado seja Deus, de fazer a sua melhor escolha. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. De estar no seio de Abraão. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E quando ele vê, louvado seja Deus, que ele ainda continua atormentado, que não pode voltar mais, ele começa a se preocupar com os teus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Não deixa, louvado seja Deus, para se preocupar com os teus tarde demais. Se é para perdoar, é agora. Um perdão, ele quebra maldição. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Se é para fazer o bem, faça agora. Ah, não vou fazer não por causa de quê? Ah, não, duvido que eu vou descer. Desce. O Senhor, louvado seja Deus, ele se agrada, louvado seja Deus, quando você faz a diferença. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Não adianta eu querer fazer a diferença, louvado seja Deus, dentro da igreja. Porque quando ele se lembrou de casa. Ele nem se lembrou da igreja. Ele se lembrou de casa. O pavor dele era tão grande, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que ele queria que quem estava em casa, louvado seja Deus, ouvisse a palavra, para não ir para o lugar aonde ele estava. Ele pediu para voltar, mas não tem mais como voltar. Morreu, segue seu juízo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então é você que tem que conservar a sua alma. A sua alma, louvado seja Deus, ela não é feita em cima de maldição. A maldição está sendo quebrada, louvado seja Deus. Mas você tem que, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, seguir o caminho. Aleluia. Porque nem todo caminho te leva, louvado seja Deus, para o reino. Há caminho para os homens que parece bom, mas há caminho de morte. Verdade. Sabe aquele negócio, vamos ali, é fechamento, é fiel? Mentira. Quando vai ver o próprio amigo, louvado seja Deus, matou o próprio amigo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A preocupação dele era tanta, louvado seja Deus, que ele queria que alguém fosse avisar os 5 irmãos. Olha como que a consciência dele estava bem, acesa, que ele sabia que ele tinha 5 irmãos em casa. Então não adianta, louvado seja Deus, eu e você morrer para poder fazer alguma coisa. Louvado seja Deus. O que a gente tem que fazer é agora. Se é para quebrar maldição, é agora. Ah, mas pastor, eu não consigo engolir. Que negócio é esse que não consegue engolir? Que negócio é esse, louvado seja Deus, que não consegue entender? Está dando desentendido por quê? Porque quando chega lá, tudo tem explicação. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E é tão interessante, louvado seja Deus, que o céu nos assiste. Esse culto aqui está sendo assistido. Para quê? Para quando chegar lá, não ser tratado como inocente. Eu mandei, eu enviei alguém para te avisar. Para te avisar. Hoje é quebra de maldição, querido. Aleluia, Jesus. É maldição quebrada na minha e na sua vida. A adversidade vai ter, mas Jesus vai estar.
Vento vai ter, mas ele está. Ele é o princípio, ele é o ômega, ele é o meio, ele é o fim. Ele sempre vai estar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E é tão interessante que ele fala: olha, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Deixa que alguém vá. Mas o Senhor fala: já tem Moisés, já tem os profetas. Que eles ouçam. Ou seja, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. O que me chamou mais atenção, que Jesus está contando a história. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E ainda está vivo. Jesus está contando a história. E ele ainda está vivo. E ele está indagando Abraão, dizendo, pedindo para poder ele voltar, para ele ressuscitar. Porque se ele ressuscitasse, ele se arrependia. Oh, Jesus. Se tu entendesse o povo que é Jesus, ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. E está contando a história. Meu Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Jesus ainda está vivo, ele ainda está contando a história. E o rico está pedindo para voltar. E está falando assim: ó, se meus irmãos me verem, eles vão acreditar e vão se arrepender. Aí o Senhor está falando assim: não, tem Moisés lá, tem os profetas lá. A pastora Fabiana vai pregar lá. A pastora Débora vai estar lá. A igreja vai estar lá. Aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus. Não, se ele vê alguém ressuscitado, ele vai se arrepender. E no dia de hoje? E no dia de hoje? Jesus querendo quebrar a maldição de muitos. Louvado seja Deus. Para que não vá para esse lugar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E ele está falando assim: ó, se ele vê que algum morto ressuscitou, ele vai se arrepender. Agora o que acontece? Jesus conta a história, mas Jesus, ele vai ser crucificado. Mas Jesus, ele vai ser morto. Mas e agora? Jesus vai vir ressuscitado. Meu Deus, Jesus. E ele vindo ressuscitado, até no dia de hoje, quem está se arrependendo? Quem está se arrependendo? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Naquele dia ele está contando a história. E o rico está falando: ó, se eu fosse, o Senhor ressuscitar, eles vão se arrepender. E hoje, Jesus está no meio da igreja e está ressuscitado. E quem está se arrependendo? Oh, aleluia! Quem está se arrependendo? Meu Deus. Jesus está no meio da igreja. Louvado seja Deus. Quantos estão acreditando? Estão se arrependendo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Nesta noite o Senhor está vindo para mim e para você. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Jesus está vindo para mim e para você. Louvado seja Deus. Como que, pastora? Como quebra de maldição sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Como? Para que eu e você não vá a boates. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E mais para quê, pastora? Para que a gente avise os de casa. Para que a gente avise de casa. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E mais o que, pastor? Louvado seja Deus. Jesus foi ressuscitado. Oh, aleluia. Não tem como, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, quebrar a maldição se não se arrepender. Por causa do quê? Porque a salvação é para todos. A salvação é para todos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E se a salvação é para todos, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, Jesus está no meio da igreja hoje se apresentando para mim e para você. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Não precisou nenhum morto voltar. Só bastou Jesus na casa, nesta noite, para a maldição ser quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica de pé, dá uma salva de palmas para Jesus.